Com a proximidade da implantação do trigo, hoje abordaremos questões referentes a essa importante cultura. Para isso, conversamos com o engenheiro agrônomo Gustavo Starlick, que nos traz algumas orientações. Gustavo, quais os cuidados que o produtor deve ter com relação ao preparo da área onde será semeado o trigo? Bem, o principal cuidado nessa fase de implantação do trigo diz respeito à ocorrência de plantas daninhas na área. Então, a principal orientação nossa nessa fase é que o produtor realize corretamente as dessecações, utilize os produtos recomendados para que entre com a semeadura do trigo na lavoura limpa, principalmente com relação a azevém e buva, que são duas plantas daninhas de difícil controle que ocorrem na cultura do trigo e depois podem também causar problemas na cultura da soja. Então é importante que o produtor fique atento aos fluxos de emergência de azevém na área. A gente sabe que o azevém é uma planta que vem emergindo ao longo desse tempo, desde após a colheita da soja até a fase de implantação do trigo, nós temos azevém emergindo nas lavouras. Então é importante que não se perca o ponto correto de fazer a aplicação do herbicida, que é sempre com a planta daninha no menor porte possível, aí azevém com no máximo 2 a 3 folhas, evitando azevém com perfilhos, onde dificulta muito a ação de produtos, né? Então que seja feito esse controle de maneira antecipada nessas áreas e também após uma aplicação sequencial para que seja feito o controle dos novos fluxos de emergência e consigamos fazer a semeadura no limpo. A gente sabe que esse ano não temos mais a ferramenta do Paraquat, que era uma importante ferramenta, um aliado muito importante no controle do azevém, mas hoje temos o amônio glufosinato, que pode ser utilizado para fazer essa aplicação sequencial, mas também recomendado para controle de plantas pequenas. Então, evitar que se faça semeadura do trigo onde haja ocorrência de azevém, porque depois, em pós-emergência, o controle dessa planta daninha é bastante difícil. A ação dos produtos é bem limitada em pós-emergência. Então, uma atenção muito especial nessa questão de plantas daninhas. E no caso da buva também não é diferente. Já temos áreas aí com ocorrência de buva emergindo aí após as últimas chuvas. E a recomendação é que se faça o controle também associado aí a essa entrada aí para o manejo do azevém. E com relação à época de semeadura, quais são os pontos de atenção que devem ser considerados? Bom, com relação à época de semeadura, temos que considerar o ciclo das cultivares. Então, cada cultivar tem uma época ideal de semeadura que está intimamente relacionada ao seu ciclo. Cultivares de ciclo mais longo, como tebio ponteiro, tebio sinuelo, podem ser semeadas antecipadamente. Cultivares de ciclo mais precoce, entrando na linha de audaz, de astro, que é uma variedade bem precoce, já deve ser feita aí em meados de junho, metade de junho, para se evitar problemas com geada na fase reprodutiva. Se você semear uma cultivar precoce muito cedo, ela vai entrar na fase reprodutiva muito cedo, aí, meados de agosto, onde a probabilidade de ocorrência de geada é bastante grande e a probabilidade de danos também aumenta muito. Então nós temos que diminuir os riscos, correr o mínimo possível de riscos, respeitando a época ideal da semeadura de cada cultivar. Materiais mais longos, que têm uma fase reprodutiva mais longa, como é o caso do tebio ponteiro, eles aceitam uma semeadura mais cedo, aí, pensando dentro do mês de maio, porque ele tem uma fase vegetativa mais longa, vai fazer o espigamento numa fase posterior. Então o dano acaba sendo menor se a semeadura for antecipada. Logicamente que a gente sabe que em alguns anos aconteceram geadas aí em meados de setembro, final de setembro, aí um pouco fora de época, né? Que acaba atingindo tanto o trigo semeado na fase correta, na época correta, como aquelas lavouras que foram semeadas antecipadamente. Mas isso seria uma exceção, digamos assim, de muito menor a ocorrência da geada em final de setembro do que aquela geada que ocorre em agosto. Então,
Não quer dizer que você semeando trigo na época ideal que você vai estar imune à ocorrência de geada, pois estamos falando de tempo e de clima, mas o risco com certeza vai ser diminuído. Para isso, hoje existem aplicativos para consulta da época de semeadura com relação ao zoneamento em cada região. Existe o ZARC, que foi desenvolvido pela Embrapa. As pessoas podem baixar e consultar o zoneamento para cada região. Aqui na nossa região ele inicia final de maio, início de junho. Então é importante estar atento a isso também, em virtude dos seguros agrícolas, né, onde a semeadura deve ser feita dentro do zoneamento para não se ter problema depois num eventual seguro, uma eventual necessidade de seguro, né? Para que seja feito dentro daquilo que está zoneado para cada região. E também que se respeite a época indicada para cada cultivar, para minimizarmos os riscos e termos sucesso na lavoura de trigo. Agradecemos ao Gustavo e convidamos a todos para que acompanhem as atualizações nas redes sociais da Grandesp, ficando por dentro de tudo o que acontece no campo.